Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao Matemática é Facinho, seu canal de desafios e aprendizado da matemática. Galera, hoje a gente está indo para a parte final aí das exponenciais. A gente vai ver então na aula de hoje aí as funções exponenciais para a gente fazer esse arremate final aí. Então, se tu não assistiu às aulas lá onde a gente revisou a parte de regras de potenciação, fez exercício disso. A gente viu lá equações exponenciais de primeiro tipo, de segundo tipo. Isso está tudo disponível lá no canal. Te inscreve no canal, entra lá, assiste as aulas, curte se for um conteúdo útil para ti, faz essa presa aí pra gente. Belezinha? Vamos lá então, vamos ao trabalho aí. Galera, professor Douglas na área, né? Trabalhando contigo então as exponenciais. Lembra lá, Matemática Facinho, teu canal aí de aprendizado da matemática. Bora lá? Então, primeira questão aí para a gente estar resolvendo diz o seguinte: uma fábrica de produtos de beleza foi inaugurada e tem planos de expandir nos próximos anos. Com isso, será preciso que novos funcionários sejam contratados todos os anos. A função n de t igual a 4 vezes 5 elevado na 0,2t mais 1 mais 100 relaciona o número de funcionários que essa fábrica possui t anos após a sua inauguração, que ocorreu em 2018. Essa fábrica terá 600 funcionários no ano, e aí a gente vai ter que descobrir. Então esse detalhe aqui é importante a gente destacar, tá, gente? Possui, número de funcionários que ela possui T anos após a inauguração, que ocorreu em 2018. Então eu vou achar um valor de T, e esse valor de T eu vou ter que somar a 2018, ok? Bora lá então. Então eu vou substituir os 600 no lugar do n de t, porque n de t é número de funcionários, igual a 4 vezes 5 elevado na 0,2t mais 1, mais o 100. Este 100 eu vou jogar para o outro lado e vou subtrair do 600. 600 menos 100 vai dar 500. Esse 500 agora será dividido por esse 4. Eu não lembra lá, ó, quando a gente revisou, a gente estudou as equações exponenciais, eu te alertei disso, não vai fazer 4 vezes 5, não posso fazer. Para que eu pudesse multiplicar o 4 por 5, essas duas bases que são diferentes deveriam ter o mesmo expoente, aí seria possível, tá? Mas caso contrário não pode, que é essa situação aqui, não podemos fazer. Então, eu tenho 5 elevados na 0,2t mais 1 igual a 500 quartos. Galera, não vai pegar esse 500 e efetuar a divisão aí, armar a divisão por 4. O que tu vai fazer? Divide 500 por 2, 500 por 2 dá 250, e divide novamente por 2, o que nos dará 125. Então, eu tenho que 5 na 0,2t mais 1 é igual a 5 ao cubo. As bases não são mais necessárias, não preciso mais delas. Para que a igualdade seja verdadeira, o que tem que acontecer? Os expoentes devem ser iguais. Então, eu tenho 0,2t igual a 3 menos 1. Mandei esse 3 já para o outro lado para ganhar um pouquinho de tempo. Lembra lá que 0,2, galera, na sua forma fracionária é 2 décimos, que por sua vez pode virar 1 quinto. Então eu vou trocar aqui este 0,2 por 1 quinto. E aí este 5 vai passar multiplicando 2 lá do outro lado, o que nos dará um t igual a 10. Esse t igual a 10
somado ao 2018 vai me dar lá 2028, ok? E aí com isso tu marca lá a letra E de Equador e segue para matar mais uma questão. Lembra lá, galera, a gente está com o vídeo aqui correndo na sequência, mas o ideal é que se tu não baixar lá, eu vou disponibilizar um PDF, se tu me pedir, eu disponibilizo o PDF para ti. Se tu não tiver o PDF, o que tu pode fazer? Tu lê a questão, resolve e depois vê lá o vídeo para fazer a correção ou a conferência do teu resultado, certo? Então, vamos lá, questão de número 2. Uma pessoa publicou uma notícia falsa em uma rede social que alcançou inicialmente 200 pessoas. Devido a vários compartilhamentos da informação, a quantidade de pessoas alcançadas pela notícia aumentou 5 vezes a cada hora desde a publicação inicial. Qual será a função que relaciona a quantidade N de pessoas alcançadas pela notícia T horas após a publicação inicial? Galera, esse é o tipo de questão que não tem outro jeito, tu tem que simular, tu vai ter que ir testando a partir do enunciado da questão, certo? Então vamos lá. Lembrando que T é o tempo em horas após a publicação. Então o N0 é 200. N1 é 200 vezes 5, que dá 1000. O N2 é 1000 vezes 5, ou seja, 1000 é 200 vezes 5, vezes 5. O N3 isso aqui dá 5.000. O N3 é 5 vezes 5.000, que dá 25.000, mas é a mesma coisa que 200 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Então, tu está percebendo que o número de 5, a quantidade de 5, ela está relacionada ao T. Então, a gente pode seguramente marcar aí a letra A. Ops, a letra A não, ó, já ia me passar. Podemos marcar seguramente a letra D. Beleza? Aqui tem um mais, a gente não está somando, a gente está multiplicando. Então, bastante atenção aí, não vai fazer o que eu fiz numa prova, né, que tu está buscando um bom resultado. Atenção e calma é fundamental. Questão de número 3. Em uma região litorânea estão sendo construídos edifícios residenciais. Um biólogo prevê que a quantidade de pássaros de certa espécie irá diminuir segundo a lei N de T igual a N0 vezes 4 na menos T terços, em que N0 é a quantidade estimada de pássaros antes do início das construções. Então aqui, pessoal, o N0, esse N com subíndice 0, é a quantidade de pássaros quando se iniciou as obras, porque a partir dali vai ocorrer uma diminuição. A quantidade de pássaros estimada antes do início das construções, e N de T a quantidade existente T anos depois. Qual é o tempo necessário desde o início das construções para que a população de pássaros dessa espécie se reduza a 1/8 da população existente no início das construções? Então, como a gente comentou, ó, N0 é a quantidade inicial lá, quando foi dado início às construções. 1/8 da quantidade inicial, ou seja, 1/8 de N0, que pode muito bem ser escrito como N0 sobre 8. Então, o que acontece? Como N de T é a quantidade de pássaros,
T anos após o início das construções, o que, que a gente faz? Eu coloco o N0 sobre 8 no lugar do N de T. Então, N0 sobre 8 é igual a N0 vezes 4 na menos T terços. Este N0 eu não preciso. Posso cancelar, né? Que é justamente o que vai acontecer se eu mandar este N0 dividindo para cá ou esse dividindo para cá, vai cancelar N0. E aí eu tenho aqui 1/8. Lembra lá, pessoal, 1/8 eu posso escrever como 1 sobre 2 ao cubo. Ou eu já posso direto, pessoal, escrever o 1/8 como 2 na menos 3. Por que eu tenho que fazer isso, pessoal? Lembra lá, o 8, tá? Ele é um múltiplo de 4, porém ele não é uma potência de 4. E o 4 também não é potência de 8, pelo menos não uma potência inteira, tá? Então o que acontece aqui, galera? Eu vou igualar as bases, levando tudo para a base 2. Então eu tenho 2, e aqui, ó, vou para o rascunho novamente, ó. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Este 2 do expoente vai multiplicar isso aqui. Aqui eu escrevi 2, mas é 3. Então eu tenho menos 2 T terços. Ok? Posso cancelar. Eu poderia também ter transformado isso aqui em 1/2 e 1/2 ao cubo. Quando eu fizesse 1/2, eu iria cortar 1/2 com 1/2 e eu teria então que ter trocado esse sinal aqui, tá? Mas vamos seguir por aqui. Então eu tenho menos 3 igual a menos 2t sobre 3. Galera, como eu tenho menos dos dois lados da igualdade, eu posso botar tudo positivo. E isolar já este t, tá? Já posso isolar o t. Então eu tenho t igual, esse 3 que está dividindo aqui vai passar multiplicando aquele 3 do expoente. 3 vezes 3, 9. E o 2 que está multiplicando o t, ele vai passar dividindo. 9/2 é a mesma coisa que 4,5. E 4,5 é a alternativa de letra D. Seguimos. Muito bem. Questão 7 diz o seguinte, uma questão da VUNESP. Num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo reservatório é dado pela função Q de T igual a Q0 vezes 2 elevados na menos 0,1T, sendo que Q0 é a quantidade inicial de água no reservatório e Q de T a quantidade de água no reservatório T meses após T meses. Em quantos meses a quantidade de água do reservatório se reduzirá à metade do que era no início? Então aqui novamente, ó, pessoal, a quantidade inicial é dado por Q0. Ele quer que essa quantidade se reduza à metade. Para reduzir a metade, alguma coisa, a gente divide por 2. Este Q0 sobre 2, que a gente tem aqui, eu vou substituir no lugar do Q de T, que é a quantidade. Então, eu estou esperando uma quantidade que é a metade da quantidade inicial. Qual é a quantidade inicial? Não nos interessa. O que vai acontecer aqui é o mesmo que aconteceu antes, tá, gente? A gente vai estar cancelando este Q0 com este Q0, porque é o que vai acontecer quando a gente passar um dos dois para o outro lado dividindo. E aqui eu vou ficar com 1/2 igual a 2 elevado na menos 0,1. Só que lembra, o 2 elevado na menos 1 é 1/2. Agora, se eu inverter isso aqui, eu tenho 1/2 e veja bem que o sinal fica positivo. Obviamente que o meu expoente aqui não é 1, mas ele é 0,1. É como se este menos 1 multiplicasse esse cara aqui daí, certo? Então, ó,
eu tenho um meio, tem que estar entre parênteses. Ao inverter a base, o sinal do expoente muda. Lembra que a gente revisou isso aqui lá nas propriedadezinhas de potência. Então, se tu não assistiu essa aula, entra lá no canal, pega esse vídeo, assiste, porque para as equações e funções exponenciais, tu tem que estar bem firme aí nas propriedades de potência. Então, gente, lembra que este 1 meio aqui, ó, este 1 meio aqui, ele está elevado na 1. Não preciso mais das bases, eu preciso é comparar os expoentes. Então, vem para cá. Então, eu tenho aqui 1 igual a 0,1t. Lembra que 0,1 é 1/10. Então, ficou 1/10 de t. Logo, t é igual, passo 10 multiplicando, t igual a 10. Então, 10 anos após o início tem 10 meses, aliás, estou confundindo com a questão dos pássaros lá. T meses, ou seja, 10 meses após o início do período de seca aí, o reservatório vai chegar à metade. E não faz muito sentido, né? Porque período de seca normalmente é no verão, e o verão não vai durar 10 meses, mas enfim, né? Não vamos contestar a questão dos caras aí. Galera, agora presta muita atenção aqui, olha só. Normalmente eu costumo aconselhar os meus alunos a, nas questões do Enem, que são as questões que têm mais texto, não lerem toda a questão. Por quê? Lembra lá, no dia da prova de matemática, tu não vai estar fazendo só a prova de matemática, que já tem 45 questões, que é um bom número de questões para uma prova. Para uma prova de uma disciplina, eu particularmente acho que é um número meio exagerado, mas enfim. E tu tem 45 questões das outras disciplinas lá, das questões de ciências da natureza. Então, normalmente eu digo para tu não ler. Essa questão, particularmente, é uma questão que a gente tem que dar uma lida. Quando tu for resolver a questão tentando fazer sem a leitura total, tu não vai conseguir resolver. E aí acontece aquilo que eu sempre sugiro. Tu tenta resolver a questão sem fazer a leitura, buscando as informações de forma visual. Só que quando tu fizer isso, tu vai ver que tu não vai conseguir resolver toda a questão. Mas vamos fazer a questão assim. Então, olha só. O que te chama a atenção aqui nesse texto é justamente a função. É isso aqui. Quando tu for substituir, o que acontece? Tem um errinho de digitação aqui. Eu acho que esse cara não é para aparecer. O que tu vai fazer? Olha só. Aqui, daí tu vai para o comando da questão, ó. 5 horas após o início das observações, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Bom, o que acontece? Tu vai tentar achar o N de 5, porque o T está dando ali que é 5 horas. Esse N0 não é problema, observa que as alternativas todas têm o tal N0 aqui, que é a quantidade, é o número de bactérias no início. Este E, galera, também não te apavora com este E, esse número E, essa base E aqui para quem está estudando aí bastante, quem está procurando uma boa preparação, né? Já viu que esse número E, ele é aproximadamente 2,79, se eu não me engano, tá? É um número irracional. Elevados na K vezes 5. O problema todo, tá, pessoal, está neste K, que a gente não sabe. E aí tem uma informaçãozinha a mais aqui, ó. Então, essa é uma questão que tu precisa fazer uma leitura a mais aí, para poder resolver a questão. Então, ele está dizendo lá, ó, sabe-se que após 1 hora, ou seja, quando o T for 1, o número de bactérias foi triplicado.
Então eu vou pegar essa informação aqui, que o n de 1 é 3 vezes n0. Isso está dito aqui. Substituindo na lei da função, eu tenho que 3n0 é igual a n0 vezes e na k vezes 1. Esse n0 cancela o n0 e eu tenho que e elevados na k vale 3. Beleza. Agora, observa o que a gente vai fazer aqui, gente. Olha a jogada. Essa informação veio para nos dar este valor aqui, ó. Ok? Então, eu vou substituir este valor por 3. Então, vamos lá. N de 5 é igual a N0 vezes 3 na quinta potência. E aí, galera, vem aquilo que eu venho pedindo para ti aí. Lembra lá, desde a primeira aula aí dessa sequência de exponenciais, que a gente começou lá fazendo uma revisão de potenciação, eu venho te pedindo para tu decorar as 10 primeiras potências de 2, venho pedindo para tu decorar também as 5 primeiras potências de 5 e pelo menos as 4 potências do número, as potências de 3, as 5 primeiras potências de 3 e as 4 primeiras potências de 5. Por que isso? Porque são as que mais aparecem, tá? Então, vai lá, começa a trabalhar com isso daí, tá? Pelo menos algumas, para que tu possa com isso tirar as outras, tá? Então, lembra lá que 3 na quinta potência é 243. E aí tu marca letra C de que coisa boa. Seguimos. Outra questão do Enem. Essa é uma questão do Enem que a gente vai resolver ela sem muita leitura. Galera, quando tu olha para essa questão, obviamente que o que te chama a atenção é a função. Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai para o comando da questão. No comando da questão ele diz assim: em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será, daí ele está dizendo, reduzida, aumentada, duplicada, triplicada. Vamos lá. Pessoal, vem comigo e vamos matar essa questão aqui. Então vamos pegar aqui a lei da função. Inicialmente, o tempo é 0. Então, vou botar 0 no lugar do t. 3 vezes 0, pessoal, 3 vezes 0 dá 0. E 2 na 0 é 1. Ou seja, a quantidade inicial é 40. Tá? Dá para fazer de cabeça, mas eu estou anotando aqui para que tu tenha essa informação de forma visual também. Tá bom? 40, essa é a quantidade inicial. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei da função e vou colocar o 20. Beleza? Após 20 minutos. Só que, olha só, o tempo t ele está em horas, tá? E aí lembra que 20 minutos, pessoal, é igual a 60 sobre 3, ou seja, 20 é 60 sobre 3, ou seja, é 1 hora sobre 3, ou seja, é 1/3 de hora. Então, a gente vai pegar aqui e vai calcular P de 1/3. Então, eu tenho 40 vezes 2 elevados na 3 vezes 1/3.
que vai cortar. E aí, pessoal, nem vou multiplicar isso aqui, né? Eu nem vou multiplicar isso aqui. Isso aqui já está dizendo que ela duplica após 20 minutos. Certinho? Ah, professor, se eu tivesse lido, eu teria visto que inicialmente tem 40 mil unidades. Ok, eu concordo contigo. Mas essa informação ela também não estava difícil de visualizar. Eu fiz o cálculo porque nem sempre essa informação vem, tá, gente? Então, tu tem aí a oportunidade de ver como é que calcula isso, ok? Vamos lá, questão da Cefet. Pessoal, olha só aqui o que acontece. Eu tenho a possibilidade de fazer essa questão da mesma forma. Olha só, eu tenho a lei da função e vou para o comando. Indo para o comando, eu tenho aqui a quantidade de bactérias. Esse P é população, tá no próprio comando da questão. E o T aqui, ó, em horas, tá? Então vamos nessa. Esse 3.125 eu vou colocar no lugar da população. E aí eu tenho aqui dentro do parênteses 2/5 elevado na T mais 1. Show! Agora, pessoal, é uma equação exponencial. É uma equação exponencial de primeiro tipo. Eu vou ter que igualar as bases. Agora vem comigo e presta atenção como a gente vai fazer isso aqui. Ainda mais se tu não decorou as potências de 5 aí. Então perceba que eu passei o 125 multiplicando e o 256 eu vou passar dividindo. Ok. Agora se liga aí, ó, magrão. Vem comigo. 125, se tu não lembrar que 125 é 5 ao cubo, tu vai fazer a decomposição em fatores primos, tá? Agora, o que que acontece se eu pegar... Aqui é um 5, tá? O que que acontece se eu pegar e multiplicar 125 por 5? Eu vou ter o 5 na quarta potência, o que nos dará 625. Se eu multiplicar por 5, eu terei o 5 na quinta potência, que será o 3.125. Então, eu sabendo, olha só, eu sabendo o 5 ao cubo, eu chego de forma rápida no 3.125. Ok, então observa que aqui, ó, vem comigo, vamos para cá. Eu tenho 5 ao cubo vezes 5 na quinta potência, dividido por 256, galera, é 2 na 8. Ah, mas e se eu não souber? Aí, magrão, lamento, tu vai ter que fazer a decomposição em fatores primos. Mas, o que que acontece? Em determinado momento, é provável que tu reconheça alguma potência de 2. Por exemplo, tu decompõe 256, começa lá. 256 por 2 dá 128. Por 2, 64. Por 2, 32. E daqui um pouco tu lembra que 32 é 2 na quinta potência. Aí tu já tem 2 na quinta, mais aqueles outros três fatores lá, vai te dar o 2 na 8. Certo? Então, seguimos. 5 meios na T mais 1. Agora perceba, pessoal, que aqui, quando eu fizer, vou para o rascunho para a gente não atrolhar de coisas lá. Quando eu tenho essa multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. E tem uma outra propriedadezinha que diz lá, propriedade 4 de potência, que diz que quando um quociente é formado por duas bases diferentes, mas com expoentes iguais, eu posso evidenciar esse expoente. Então, como eu terei expoente 8 no numerador e expoente 8 no denominador, eu fatoro 8.
E aí, galera, ficou barbada, ó. Ficou barbada. A gente tem, então, o seguinte, que t mais 1 vale 8, logo 8 vale 8 menos 1 dá 7, logo t vale 7. Letra C. Certinho? Agora, galera, uma questão de gráfico, envolvendo gráfico. Quando a gente fala de função, a galera normalmente fica ansiosa e já diz, vai ter gráfico, vai ter gráfico. Bom, aqui está uma questão de gráfico. Uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E é uma questão bonitaça aí, tá, pessoal? Então, observa aqui que esse gráfico, gente, ele é um gráfico da função y igual a e na x. Y igual a e na x. E aí, tu tem aqui uma função f de d. Certo? Beleza. E aí ele está pedindo lá, e tá vendo que eu nem li a questão, né, pessoal? Já fui para o comando, ó, identifiquei que o gráfico é o gráfico, considere o gráfico auxiliar abaixo, parará, da função y igual a e na x. Então, sei que esse gráfico se refere a essa função. E aí ele manda a gente calcular o seguinte, ó, utilizando f de d, que é igual a 100 menos 100 vezes e na menos 0,2d, e o gráfico acima, que eu botei ao lado, a empresa pode prever que o funcionário alcançará a produção de 87 peças num mesmo dia quando D for igual a. Então, vamos lá. Esse 87, pessoal, ele vai ser substituído no F de D. Então, eu tenho 87 igual a 100 menos 100 vezes E na menos 0,2D. Ok, eu vou mandar esse termo que está negativo aqui para o outro lado para que ele fique positivo. Então, eu tenho 100 vezes E na menos 0,2D igual a 100 menos 87. E menos 0,2D é igual a 13 sobre 100. E 13 sobre 100, galera, 13 sobre 100 é 0,13. E é agora que eu vou precisar do gráfico. Observa que 0,13 ele aparece aqui, ó, gente. Então, lembrando que essa função é a y igual a e na x, então, este 0,13 ele ocorre quando a minha base e está elevado na menos 2. Porque aqui eu tenho um par ordenado, deixa eu até trocar a cor aqui. Aqui eu tenho um par ordenado, olha bem. Esse par ordenado aqui, ele é o par ordenado menos 2 e 0,13. Então, aqui é um menos 2. O que eu vou fazer agora para resolver a questão, galera? Este menos 0,13 daqui, ele vale e na menos 2. Então, eu vou botar este cara aqui, ó. E aí eu mato a questão. Show? E na menos 0,2D é igual a E na menos 2. Cancela a base E. Tá vendo? Eu te falei, tu não precisaria saber, tu não precisa saber o valor de E. Como eu tenho negativo dos dois lados, é a mesma coisa que ter tudo positivo. E lembra que 0,2 é 2 décimos, já falamos isso nessa aula.
Então, tenho 2 décimos de D igual a 2. Logo, o D será 2 vezes 10 sobre 2, o que me dá um D igual a 10. E a gente marca a letra B. Certinho? Próxima questão, ela também tem a ver com gráfico e é uma das questões dessa bateria de exercícios que eu acho mais legal. Ela exige bastante raciocínio aí. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Nós temos um gráfico de uma exponencial aqui e ele está dizendo que a área desse triângulo, da figura, esse triângulozinho retângulo, é igual a 3n. Então, a área do triângulo, pessoal, é 3n. Show. O que é a área de triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Logo, base vezes a altura é igual a 6. Passamos esse 2 multiplicando. A base está de boa, galera. Olha só, a base é esse segmento aqui que coincide com essa distânciazinha aqui, ó. Deixa eu trocar a cor aqui, botar uma cor que não confunda tanto com o preto do desenho. Então aqui, ó, isso aqui é a base, aqui é a base. Perceba que a base é igual a n. Então eu vou trocar o b por n, vezes a altura, igual a 6. N. Agora, olha só, galera. Este n, quando passar dividindo, cancela este n. A altura é 6. Muito bem. Mas ele quer f de n, pessoal. Lembrando que f de n será 2 elevados na n. Porque a função f de x é 2 na x. Agora eu vou precisar do auxílio desses pontos aqui. Então perceba que o y do ponto A, ele é dado por 2 elevado nesse x aqui, que é 2n. E o y do ponto B, ele é 2 elevado nesse x aqui, que é o n. Que é o que eu preciso lá, ó. Belezinha? Show! Só que, galera, eu vou precisar agora usar essa informação aqui. O que é a altura, pessoal? Perceba que essa altura, a altura é o YA menos o YB. Logo, a altura é 2 elevado na 2n, 2 elevados na 2n, menos 2 na n. Substituindo aqui, 2 na n, ou melhor, 2 na 2n, menos 2 na n é igual a 6. Galera, e a gente vai cair aqui numa equação exponencial de segundo tipo, naquela que é indicado o uso do parâmetro. E ela ainda, por cima, vai recair numa equação de segundo grau. Então, perceba que eu vou trocar o 2 na n por y. Então, eu tenho y ao quadrado menos y menos 6 igual a 0. Bom, aqui posso fazer de várias formas, posso utilizar a formulinha de Bhaskara, né? Quadrado de b, quadrado de menos 1 é 1, menos 4 vezes 1 vezes o menos 6. Tem que ter parênteses, tá, galera? Ainda mais se tu vai estar fazendo uma prova descritiva. O avaliador vai considerar isso aí. Então, olha só, menos com menos dá mais, 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. O delta, o discriminante, deu 25. Y é igual a menos b, então vai ficar 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25. Só que a raiz quadrada de 25 é 5, né, pessoal? Vamos pegar e já vamos colocar aqui o 5.
Então eu tenho um y igual a 1 menos 5 por 2, que vai dar menos 2. E um y, duas linhas, que vai ser 1 mais 5, 6, por 2, 3. Então, 2 na n é 3. Logo, pessoal, o f de n é 3. Certo? Então, a gente tem aqui uma função exponencial de base 2. A gente não imagina que 2 na n pode dar 3. Pode sim, tá? E aí tá demonstrado que pode. Questão bonitaça da UFSC, cara, é uma questão que eu gosto bastante. E aí, para a gente finalizar essa bateria de exercícios aí, ele pede o valor de 2 elevados na 3a menos 2. Só que para eu poder responder esse valor, eu vou ter que descobrir o valor de a. E eu vou descobrir o valor de a com o auxílio do gráfico, que passa pelo par ordenado 1, 3. Então, o y é 3 quando x vale 1. Ao efetuar essa substituição na função, pessoal, quando eu efetuar a substituição na função, eu vou ficar com 3 igual a elevado na 1 mais 1. 3 menos 1 é o a, logo a vale 2. Esse 2 eu substituo aqui, ó. E aí eu mato a questão. Então eu tenho 2 na 3 vezes 2 menos 2. 2 na 6 menos 2 fica 2 na 4 e 2 na 4 é 16. Marcamos letra A. Beleza, pessoal? Espero que este vídeo, essa aula, tenha sido útil para ti. Se ela foi útil, se esse material aqui foi um material que te ajudou, eu peço que tu dê o like, compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos e te inscreve no canal lá para poder ver as próximas publicações. A ideia é que na sequência, pessoal, a gente faça um vídeo aí sobre logaritmos, tá? A gente vai fazer um aprofundamento aí em logaritmos. Tu vai ver que logaritmos, apesar do que a galera costuma falar, né, que a galera fala que logaritmos é um conteúdo difícil, logaritmos é um conteúdo extremamente fácil, extremamente gostoso. Inclusive é um dos conteúdos que eu mais gosto de estar trabalhando aí, certo? Pessoal, então fiquem bem aí, um grande abraço, tchau, tchau!